sua empresa vai ter, os custos que ela tem para que ela consiga funcionar, tá? E esses custos são divididos em duas partes, tá? Os custos fixos e os custos variáveis. É importante que você entenda muito bem quais são os custos que você possui. Eu vou estar fazendo aqui uma apresentação dos custos baseados na minha realidade, porém, você possui uma realidade diferente. Então, você vai adaptar, tá? Tudo que eu vou trazer para você para a sua realidade. Por exemplo, quando eu vou falar de aluguel, de repente você trabalha numa loja física, tem aí sua loja física, o seu espaço tem um valor de aluguel diferente. Eu vou fazer aqui uma análise, uma simulação de uma pessoa que está trabalhando em casa, que ela acaba tendo um valor de aluguel bem menor do que quem paga aluguel no espaço físico, né? Então, comece já a olhar para essas aulas, para essas explicações e coloque a tua realidade, tá? Faça uma adaptação para a realidade que você está vivendo nesse momento, tá bom? Então, a gente já vai começar aqui, tá? Com a nossa aula de precificação, analisando os custos, tá? Olha só. Então, o que é importante você já saber sobre custos fixos, tá? Custos fixos são aqueles custos que você sabe que todos os meses a sua empresa vai ter para que ela funcione. São denominados aí custos fixos, água, luz, né? Deixa eu voltar aqui para você. São denominados os custos fixos: água, luz, internet, aluguel, a máquina de cartão que você utiliza, o seu salário. São aqueles custos que todos os meses você, querendo ou não, eles vão estar ali te esperando você pagar, tá? E a sua empresa não funciona se algum deles não estiver em ordem, tá? Então, esses são os custos fixos. Agora, os custos variáveis são aqueles custos que variam de um mês para o outro. Ou seja, não é todos os meses que você precisa comprar acervo, não é todos os meses que você precisa fazer reparo, que você precisa, por exemplo, fazer um curso novo. Então, esses são custos que você consegue, por exemplo, esse mês eu não vou fazer, não vou comprar. Então, você consegue passar sem fazer aquele custo, tá? Sem ter aquele valor para pagar. Diferente de um aluguel, você fala, esse mês eu não quero pagar aluguel, não tem como. Então, o custo variável, ele é como o próprio nome diz, ele varia de um mês para o outro, tá? E você consegue, por exemplo, esse mês eu não quero investir em acervo. Então, você não vai ter esse custo. Você consegue controlar ele dentro dos seus custos ali. E olha só, o que é importante você saber sobre os custos fixos? Eu trouxe aqui alguns exemplos, porém, você vai ter os seus próprios custos, como eu falei. De repente, você trabalha dentro de casa, mas você sabe que tem um espaço que você utiliza dentro da sua casa, então você precisa embutir esse valor como um custo fixo. Por exemplo, você vai ter ali 2 cômodos da sua casa só para você conseguir armazenar o seu acervo, né? Vai utilizar como um depósito para o seu acervo. De repente, vai fazer um escritório para atender os clientes. Já é um espaço que você está utilizando da sua casa. Então, o que você tem que fazer? Colocar o valor de aluguel dentro desses custos. O que você pode fazer nesse caso? Você observa quanto está sendo cobrado aí na sua região, no seu bairro, um aluguel de uma casa. Aqui, por exemplo, R$800. R$800 o aluguel. Só que aqui eu estou utilizando 2 cômodos na minha casa. Vamos fazer uma conta assim para você ter uma noção. Então, se eu estou utilizando apenas 2 cômodos, né? Vamos supor que eu estou usando ali menos da metade. Se é R$800, eu vou colocar então R$300 de aluguel. É o valor que eu vou pagar de aluguel. Vou colocar no meu custo o valor de R$300. A mesma coisa, o mesmo fundamento, o mesmo princípio, você vai fazer com a internet, a água e a luz que você utiliza da sua casa. Por quê? Você não vai colocar o valor integral nos seus custos, porque você está utilizando junto, né, com a sua residência. Mas você também não pode deixar de colocar, porque é um custo que você está tendo, tá? E outra coisa, o seu salário. É importante você estipular um salário, tá? Para que você consiga montar os custos, para que você consiga depois precificar os seus kits e saber que dentro daquele preço já tem um valor destinado ao seu pagamento, tá? Então, para que você comece a pensar em ter um salário, precisa ser feito, primeiramente, uma meta. Você precisa ter uma meta de quanto você quer faturar no mês com os seus kits, tá? Quanto que você vai trabalhar para faturar aí. O primeiro princípio para você conseguir atingir a sua meta. Em cima dessa meta, desse valor, é que a gente vai trabalhar
os custos e também a precificação, tá? Por isso que é importante você ter essa meta bem clara, entender, falar, ó, eu vou trabalhar em cima desse valor, porque é isso aqui que eu quero. E dentro desse valor eu vou estipular o salário que eu quero ter, sabe? Dentro desses 5 mil, você pode, de faturamento, você pode ter aí um salário de 2 mil todo mês, tá? E aí, assim por diante, conforme as coisas forem aumentando, os aluguéis forem aumentando, você vai tendo uma meta maior e o seu salário também vai aumentando, tá? Só que a princípio, você começa com uma meta menor, para você não ficar frustrado. Depois, se não der certo, você calibra novamente. Não deu 5, vamos colocar 3. Vamos trabalhar em cima de locar mais kits para atingir essa meta, tá? Mas o importante é que você tenha uma meta de faturamento para conseguir entender todos os seus custos e precificar, tá bom? Então, olha só, dentro dos custos fixos ainda, você precisa ter em mente quanto você vai pagar a máquina de cartão, vai ter aluguel? Vai ter taxa de aluguel? Qual taxa que ela vai cobrar? Gente, tem que saber disso na hora de precificar. Tributos. Se você tem CNPJ, vai pagar o DAS. Se você tem um escritório de contabilidade, tem que pagar. Se você tem funcionário, também tem que pagar funcionário. Custos de embalagem, quanto que você gasta com as embalagens que você envia os seus kits, a divulgação, que valor você vai colocar de divulgação, quanto que você vai destinar daqueles 5 mil reais de faturamento, qual vai ser a parcela da divulgação, quanto que você quer divulgar, quanto você quer pegar lá e investir em divulgação do seu negócio. Gente, é extremamente importante que você tenha um valor reservado só para divulgação, tá? Esse valor, pense que você vai pôr 100 e ele vai estar voltando muito mais para você, tá? Então, não, assim, sabe, não tenha medo de investir um valor na divulgação, porque ele é extremamente necessário, tá? Para o seu negócio crescer. Quanto aos custos variáveis, gente, você já tem que começar a pensar em reposição de acervo, investimento em aperfeiçoamento. Não é porque você já começou o seu negócio que você vai parar de aprender, vai parar de se aperfeiçoar. E aquilo que eu sempre falo, não é só fazer curso que está voltado à sua área de decoradora. Tem que aprender sobre vendas, tem que aprender sobre marketing, porque o seu negócio, o seu e qualquer outro, ele depende das vendas, ele depende do marketing para funcionar. Tá? Então, já tem em mente que todos os meses, por exemplo, como é um custo variável, você pode estar ali, eu vou fazer um curso esse mês, vou parcelar esse curso em 3 vezes. Eu tenho esse valor ali já no meu custo e eu posso fazer esse curso, entendeu? E outra coisa, com relação aos insumos que você vai utilizar, de repente eu vou dar balão de brinde para o cliente do Só um Bolinho, já vou colocar lá de custo, combustível, gastei combustível para ir lá na loja comprar o balão, tem que colocar como custo variável. Esse mês eu precisei ir na costureira, pedi para ela dar uma reformada em algumas capas. Também tem que colocar, porque são custos operacionais do seu negócio. Sem esses fatos, o seu negócio não anda. Então, é importante, sim, você fazer uma lista com os principais custos que o seu negócio possui, os custos operacionais. Eu trouxe aqui algumas situações, as mais comuns, mas o seu negócio, de repente, tem outros custos e você precisa colocar eles no papel para saber realmente se depois você vai ter lucro, se não vai ter lucro, quanto que custa cada item no seu kit, porque existe uma diferença muito grande do preço que você pagou e do custo daquele mesmo item que você pagou 20, ele não vai custar 20 no seu kit. Porque imagina que se o seu kit, por exemplo, um kit Só um Bolinho, para você montar, vamos supor que você gaste 300 reais. Esses 300 reais, gente, o que tem que entender? Não vai ser o custo 300 reais, porque você precisa diluir esse valor pago no tempo que você vai estar usando aquele produto. É diferente de vender um produto que você sabe que, eu paguei 100, eu vou vender ele por 200. É diferente, porque você não vai vender. Aquele produto, ele vai voltar para você, ele vai permanecer ali girando. Então, por isso que você tem que pegar o valor pago e fazer a divisão pela duração desse produto na tua mão. Por quanto tempo ele vai estar girando, por quanto tempo você vai estar alugando ele, tá? Então, na próxima aula a gente vai falar exatamente como você precisa fazer para montar esse custo, tá? Essa aula é mais uma explicação do que da teoria mesmo do que é custo, de quais são esses custos, tá? Mas eu vejo você então na nossa próxima aula.